Dia santo. Dia santo. Então a alegria está aqui com vocês na Canção Nova, nesse grande encontro, nesse Consagra-te, Congresso Mariano, a Santíssima Virgem Maria, onde encontraremos aqui todos os consagrados à Virgem Maria, todos aqueles que desejam se consagrar à Virgem Maria e todos que Nossa Senhora chama para que tenham um amor maior a Jesus, um amor maior à Igreja. Então aqui, povo de Deus, eu vim aqui hoje para vocês para contar um segredo. Vim contar um segredo. Pelo menos esse segredo foi para mim. Não sei se vai ser para você. Mas o segredo para mim mudou a minha história. Eu tenho quase 60 anos. Sou fundador da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus há 23 anos. Consagrado a Nossa Senhora há 24 anos. Mas um profissional liberal normal. Um médico que trabalha, luta todo dia, correndo atrás da ciência, correndo atrás de sustentar sua família, cheio de desafios. Mas alguém me apresentou Nossa Senhora. E esse alguém que apresentou Nossa Senhora partiu daqui, deste rincão. Um padre que pregava Totus Tuus Maria, há 24 anos. Padre Roberto Lettieri, que Nossa Senhora toma conta dele. Mas foi daqui que tivemos acesso a este segredo de santidade que mudou a minha vida, mudou a vida de muitos que estão aqui e que com certeza seguirá ainda com muitas conversões. Aliás, eu lembrei de outro segredo também. Então hoje aqui é para contar segredo, porque eu ando tanto com Mara, a Mara me conta tanto segredo que não conta para vocês, que eu estou agora ficando já pensando nos segredos. Olha, o maior segredo, primeiro, não é só se consagrar a Nossa Senhora. O segredo é entrar na mística da consagração a Nossa Senhora. Entrar na mística. Existem muitos consagrados, não adianta eu ficar dizendo, quem é consagrado, levanta a mão, diga eu, porque eu sei que muitos consagrados não entraram na mística da consagração. Inclusive, eu preciso cada vez mais entrar nessa mística. Mas, primeiro, tem que se ter o desejo. Segundo, tem que ter a contínua oração. Também, além da contínua oração, precisamos mortificar os nossos sentidos. Mortificar é morrer. Morrer para minhas vontades. Não existe santidade, não existe conversão, se não morrermos para nosso desejo. E aí sim, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem vai nos fazer este caminho de santidade. Nós temos procurado muito, lendo livros, escrevendo livros, para facilitar essas vias de entendimento, para revelar esses segredos. Eu posso dizer, povo de Deus, a consagração a Nossa Senhora não é um troféu para quem conseguiu ler o Tratado da Verdadeira Devoção. Não é um troféu, li o tratado, agora vou me consagrar. Também não é isso. Também não podemos nos consagrar. Uma coisa não anula a outra. Mas César, Mara, nós somos facilitadores. E o que a gente consegue descobrir para nós conseguimos levar para vocês. Então, neste segredo, primeiro ponto do primeiro segredo, vamos ver se eu não esqueço de contar o segundo segredo. São Luís de Montfort, não foi ele que inventou a consagração. A consagração a Nossa Senhora, a vida mariana, a vida marieiforme, marieiforme, na forma de Maria, já existia. A teologia ascética, desde a patrística, já existia. Lá do tempo de Evagrio Pontico, depois vai seguindo anos, Bernardo de Carvalho, São Tomás de Aquino, vai seguindo, via purgativa,
via iluminativa, via unitiva, formas de crescimento espiritual. E as pessoas conseguiam uma grande união com Deus, uma grande união com a Santíssima Virgem Maria, mas era algo muito místico, muito do dom de cada um. E São Luís de Montfort, ele bebeu da escola destes santos. São Luís de Montfort ficou numa biblioteca, quando seminarista, excluído aparentemente dos seus pares do seminário, mas diz ele que leu quase todos os livros dos santos daquela época. Imagine aquele tempo, século XVIII, São Luís de Montfort escreveu o tratado em 1710, morreu em 1716. Mas ontem foi muito bem falado a vida de São Luís de Montfort, os pregadores que me antecederam muito prepararam essa história, que eu não quero ser repetitivo, mas apenas para mostrar que a consagração, ela já existia no meio do povo, ela não era propagada. E onde entra o Carmelo nessa história? Nos estudos que tive, encontramos uma mística carmelitana, espanhola, da região da Espanha, Maria Petit. Essa mística se confessava com um padre chamado Frei Miguel de Santo Agostinho, um padre carmelitano. Não posso afirmar a certeza disso tudo, mas quando Maria Petit, essa carmelitana, morreu, Miguel de Santo Agostinho fazia o acompanhamento espiritual dela e identificou nela uma marianização de alma, uma vida marieiforme, uma vida mística, unitiva com a Virgem Maria. Então, uma forma de vida mariana implícita, que precisava ser explícita, mas era implícita. E Miguel de Santo Agostinho, que teoricamente pode ter influenciado a França, ele era inglês, mas circulava naquela região do nordeste da França, e seus escritos podem ter chegado no Carmelo de Lisieux, da região francesa de Santa Teresinha. São Luís de Montfort está mais a oeste, na região da Bretanha, e os escritos de Montfort podem ter bebido de Miguel de Santo Agostinho. Eu fui no mosteiro Monfortino, e lá um padre, Sousa, me apresentou este Miguel de Santo Agostinho, que eu já conhecia aqui, conversando com místicos carmelitanos, que existia essa realidade. E esse místico, este padre, vivia tudo com Maria, em Maria, por Maria e para Maria, similar a São Luís Maria Grignon de Montfort. Então são pontos que vão crescendo e fazendo entender. O Carmelo já vivia a escravidão de amor de uma forma implícita. São Luís de Montfort começa a viver de uma forma mais explícita, a consagração, a entrega. E Teresinha? Teresinha é uma santa maior em estatura e graça do que muitos santos, porque ela foi reconhecida por doutora da Igreja. Há 25 anos atrás, assistindo uma formação com um padre francês, François Méry Letel, esse padre francês lá na comunidade Chalon dava um curso da postulação do doutoramento de Teresinha como doutora da Igreja e São Luís de Montfort como candidato a doutor da Igreja. Mas na postulação, Teresinha foi acolhida, Montfort não. Mas esse padre francês, que é um padre que não menos pregou os retiros quaresmais de João Paulo II, ele pregava na Casa Pontifícia, e ele ainda deve estar vivo ainda hoje, ele mostrava essa unidade da espiritualidade carmelitana com a monfortina. Aí hoje, partindo da premissa que todos vocês já são consagrados a Nossa Senhora, que todos vocês já aprenderam e entenderam tudo que foi apresentado ontem, eu vou falar um pouco para a frente de como viver melhor esta consagração. Agora preste atenção, vou contar o segundo segredo. O segundo segredo é que Santa Teresinha facilita
a vida do escravo de amor. Santa Teresinha facilita a vivência da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Tem devoto de Santa Teresinha aqui? Pois se não tiver, fiquem tranquilos, Santa Teresinha é ela quem chama os devotos dela. Porque eu não era devoto de Teresinha e Santa Teresinha me chamou para ser devoto dela, quando ela me mostra a pequena via. Nesse entendimento de Santa Teresinha, este é o segundo segredo para contar para vocês. Muita coisa tem escrita nos escritos de Padre Júlio Lombardi, que é um servo de Deus venerável. A irmã de Santa Teresinha, Leônia, ela era filiada à confraria Maria Rainha dos Corações, que era uma confraria monfortina, que hoje está na Arquiconfraria Maria Rainha dos Corações. E Leônia, a irmã dela, era consagrada a Nossa Senhora pelo método de Montfort. Não encontramos que Teresinha era, mas Teresinha teve o acesso a essa espiritualidade. Quem não é devoto de Santa Teresinha, a gente pode resumir, Heber, a devoção de Santa Teresinha com aquela música. É uma música muito especial, que a gente vai cantar aqui com o ministério. Cantar essa música, vamos ficar todos de pé? Que cantando essa música, vocês vão refletir como vamos cruzar a espiritualidade mariana, monfortina, com a espiritualidade teresiana. O que agrada a Deus. Quem sabe canta e canta forte. É minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Mais uma vez. O que agrada a Deus é minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Você é a que tenho Em sua misericórdia. Muito lindo isso, não é? Que música bela. Isso é uma música de escravo de amor. É uma música de escravo de amor que é de Teresinha, mas é uma perfeita escravidão de amor. Imagine que Teresinha também, ela fez uma descoberta. Ela descobriu que as pequenas coisas teriam um grande impacto na santidade, quando feitas com amor, quando feitas no abandono, quando feitas na confiança plena. E ela entendeu que ela tinha que se fazer como uma criança. A palavra de Deus nos diz que os humildes serão exaltados e os ricos despedidos de mãos humildes. Quanto mais humilde, mais santo. Dos estudos, tem um padre Júlio Maria de Lombardi, que ele fala que tem 3 caminhos de ser pequeno. E eu fiquei muito seduzido nesses 3 caminhos. Que é, primeiro, se fazendo bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, para ficar como uma formiguinha e entrar no coração de Deus. Esse foi um caminho proposto por Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Margarida Maria era devota dos Sagrados Corações, e ela queria se colocar pequenininha para adentrar, passear dentro
do coração de Jesus e saber seus sentimentos, saber suas vontades. Uma outra forma de santidade é a de Teresinha. Se fazer pequena uma criança, uma infância espiritual, só vai para onde o papai mandar, só vai para onde a mamãe mandar, só come aquilo que a mamãe deixar e só vai para os locais que papai levar. A criança cria uma dependência do papai e da mamãe do céu. É um outro caminho de santidade. E São Luís de Montfort? São Luís de Montfort se larga, ele se larga como escravo, de joelhos nos pés da Santíssima Virgem Maria, sabendo que ela entregava tudo ao Senhor. Se colocava como escravo porque a escravidão é a forma mais íntima de dependência de um do outro. O escravo não tem salário, o escravo não tem direito, o escravo não tem nome, o escravo não tem família. E São Luís de Montfort se lança como escravo do teu amor, escravo desta senhora. Mas essas 3 vias, qual dessas 3 vias é a mais santa? Sabe qual dessas 3 vias é a mais santa? É a que é vivida. Se você não vive como pequeno, não vive como criança, não vive como escravo, e só vive como filho, não, Nossa Senhora é minha mãe, ela cuida de mim. Aí mãe só serve para dar dinheiro, para dar carinho e afeto, e dar de comer e dormir. Nós não estamos falando desse estágio. Esse estágio é muito belo, mas a gente está entrando num ascese espiritual. Então, nem um santo precisa do outro. Também é um ponto importante. Olha, contar para você. São Luís de Montfort não precisa de Santa Teresinha. E Santa Teresinha não precisa de São Luís de Montfort. Ela é uma doutora da igreja. Mas, pela comunhão dos santos que nós professamos no nosso credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, nós vivemos a teologia ensinada por vários santos que estão num patamar, como São Luís de Montfort e Santa Teresinha, para também com a Santíssima Virgem, num culto de hiperdulia, que está num patamar acima de todos os santos. E São José, a protodulia. Então, pela comunhão dos santos, um santo, a mística de um santo, ajuda a se viver a mística do outro, sem entrar na espiritualidade do outro. Não sei se vocês estão me entendendo. Mara, minha esposa, fundadora, ela começou a se inquietar na nossa comunidade, da Discípulos da Mãe de Deus em Natal. Mara prega muito colocando histórias infantis. E nos estudos ela viu que São Luís de Montfort era taumaturgo, fazia arte, poesias, teatro. E Santa Teresinha também. Santa Teresinha também gostava de teatro, gostava dessas formas de apresentar melhor as coisas, parábolas, contos. E Mara, no momento espiritual, ela veio no entendimento. César, será que Santa Teresinha conhecia o conto, a lenda oriental de Aladim, das histórias das 1001 noites? Ela disse, não, Mara, claro que não, isso aí é teologia árabe. Mas ela poderia, se ela tivesse ouvido, ela tinha gostado, não era? Eu digo, quem sabe todo mundo gosta dessa história. Tem o macaco Abu, e lá na caverna das 1001 noites, Aladim pega a lâmpada maravilhosa, uma lâmpada velha, suja, que ninguém queria, largada lá. Aladim pega aquela lâmpada, esfrega a lâmpada, acaricia a lâmpada e surge o gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada deve ter dito para São Luís de Montfort, que muitas vezes acariciou ou alisou a Virgem Maria com louvores e com cânticos. São Luís de Montfort acariciou Nossa Senhora e deve ter visto Jesus, o gênio da lâmpada. Que queres tu de mim? É um pensamento, isso aqui não é teológico, mas é um devaneio que a gente fica pensando. Mas quase quando olhamos para Nossa Senhora, a gente
Mamãe, mamãe, mamãe. Sai Jesus, não fica nela. Aí Mara ainda não parou e disse, mas César, mas lá nessa história tem um tapete. Será que Terezinha deitava no tapete? Ela disse, Mara, Terezinha não ia deitar no tapete. Não, mas ela era pobre, pequena, ela ia deitar no tapete, querer voar no tapete. Aí eu disse, Terezinha voar de tapete voador? O tapete voador. Eu disse, é loucura, Mara. Loucura. Loucura foi Santa Terezinha dizer que queria subir para o céu num elevador. Está lá no manuscrito dela. Eu queria subir no elevador, porque na casa dos ricos tem elevador. E Terezinha dizia que eu queria subir no elevador dos braços do meu Senhor. Isso é a teologia de Terezinha. Subir para o céu, porque a escada era muito dura, era muito difícil a escada de santidade, que Terezinha queria subir nos degraus. Ela, não, eu quero de elevador. Aí eu digo, então Terezinha é mais extrema do que a história das 1001 noites. Aí Mara disse, não, e não para no tapete voador. Imagina que Terezinha depois ainda diz, passarinho é o que sou, eu sou passarinho nos braços do meu Senhor. Lá Terezinha sai voando, e águia não sou, pronto, foi mais alto ainda. Terezinha pensava alto. Inquietante esses pontos. Mas para a gente pensar um pouco e marcar, eu quero marcar a cabeça de vocês. Aí me vem assim uma grande orquestra, muitos instrumentos, uma orquestra com vários instrumentos de sopro, de percussão, com o maestro. A orquestra é a igreja, o maestro é o Papa. Posso até escolher um, João Paulo II. E como Papa, ele regia os instrumentos para que entrassem todos na sua hora, todos tocassem no seu momento, naquela harmonia do Ministério de Música. E Montfort anunciando a consagração à Virgem Maria, poderia ser aquele trompete, a corneta, com um ar assim, militar, chamando todos, Montfort chamando todos para se consagrar a Nossa Senhora. E Terezinha, numa flauta doce que eu não sei fazer. Terezinha numa flauta, que toda criança pega, aperta, sopra, e sai aquela coisa que ninguém entende, mas toda criança sopra uma flauta. E sopra uma corneta. Mas Terezinha, nos seus escritos, ela coloca que ela queria ser como uma harpa. Ela queria ser tocada como uma harpa. Na mística de Terezinha, ela coloca no amor dela, na sede espiritual dela, que ela era como as 4 cordas de uma lira, que ela foi mãe, esposa, filha e irmã. Terezinha foi mãe, sim, mãe espiritual de Pranzini, um bandido, que ela tanto rezou por ele. Mãe espiritual de alguns, filha de Deus, mãe e esposa, uma plenitude que Terezinha vivia. Também podemos pegar aquele exemplo da forma, que na forma é uma forma de fazer um santo. Com certeza Maria Santíssima está muito linda aqui, mas com certeza uma bela forma, que tem que se quebrar, que se derreter, e derretendo de uma forma, se molda perfeita. No molde da forma, se derrete no silêncio. As conversões de se formar um santo na forma, faz menos barulho e menos formas de erro do que saindo batendo no martelo e cisel. São Luís de Montfort nos ensina isso no tratado. E na construção da ponte, aí ficamos pensando, Mara dizendo, vamos construir uma ponte muito bonita na nossa casa, na casa de retiro, e na ponte, São Luís de Montfort estaria preparando a ponte, fazendo os cálculos estruturais. São Luís de Montfort fazendo a sustentação da ponte, o material pesado, as madeiras, as estruturas. Montfort preocupado com os ventos e as tempestades. Terezinha não está preocupada com cálculo de ponte. Terezinha estava de mãos dadas com o seu papai e com sua mamãe, atravessando a ponte, curtindo a ponte da escravidão de amor, que é uma ponte litúrgica, teológica, a qual teve a aprovação de vários papas, como nos contou o Padre Jesus, que inclusive o ritual de consagração a Nossa Senhora está sendo avaliado mais uma vez para ser apresentado para nós de uma forma
pontifícia. A escravidão de amor de Montfort seguiu um caminho todo de validação, que Teresinha não precisou construir esse espaço. Ela só precisou viver. Consagrados a Nossa Senhora, naquela parábola dos 2 filhos, teve um filho que disse que ia e não foi. Teve outro filho que disse que não ia e foi. Parece que na missão da igreja, os consagrados a Nossa Senhora hoje, padre, que se consagram muitos no Brasil, se consagram, fazem o ritual, 33 dias, libertar-se do mundo, conhecimento de si mesmo, conhecimento de Jesus, conhecimento de Maria, bota o sinal e de chegar na hora de ir, não vão. Não prestam serviço nem apostolado à igreja. Enquanto que muitos devotos de Santa Teresinha não fizeram as vias, não fizeram os exercícios espirituais, mas saem fazendo as pequenas obras, como criança, no abandono, na confiança plena, e dizem que não vai e vão, e quantas coisas estes fazem. Então, povo de Deus, não dizendo que um é maior do que o outro, mas é como naqueles operários da última hora, que o pai de família chama para trabalharem na sua vinha, e trabalhando na vinha, chamou uns de 6 horas da manhã, chamou uns de 9 da manhã, chamou outros de meio-dia, chamou de 3 da tarde, e quando chamou estes, disse ao feitor: pagai a todos por igual, 1 denário para cada um. E este pagamento chegou no fim do dia, foi pago. E alguém se perguntou: mas como aquele que chegou na última hora recebeu a igual a quem chegou primeiro? Sim, porque o Senhor paga como Ele quer. E o feitor era um benfeitor justo. Maria Santíssima é uma benfeitora, que cuida bem e paga a todos nós. Quem faz os exercícios espirituais bem feitos, mal feito. A árvore tem que dar fruto, 30, 60, 100 por 1. Quem sabe seu exercício mal feito, seja os 100% que você deu com seus 1. Mas um doutor, um homem inteligente, sábio, ele tem que dar muito mais fruto do que uma pessoa simples ou um enfermo. Tem que dar fruto. Então, e o fruto é pago. E nada impede que aquele operário da última hora que recebeu o seu salário, volte no outro dia e chegue cedo para trabalhar. Faça todos os seus exercícios espirituais, leia o tratado, faça tudo, bote em dia, organize sua vida espiritual. Que nossa vida não é de trabalhar um dia só. Nossa vida é de trabalhar a vida inteira e termos o céu para descansar, intercedendo pelos daqui de baixo. E na parábola do semeador, tudo isso está neste livro. Na parábola do semeador, também fala que a consagração a Nossa Senhora é como se estivesse jogando as sementes. O semeador saiu a semear. E alguns, por não terem a doçura de plantar, de proteger a plantinha, a semente não consegue dar bons frutos. É como se as sementes de consagração nós saímos lançando, da consagração de Luís de Montfort, saímos lançando as sementes à beira do caminho. Mas Teresinha vem para nos ajudar a adubar essa terra, a cuidar desta terra. A terra boa dá fruto, que sejamos a terra boa. Então vamos agora entendendo um pouco mais. Então, a consagração a Nossa Senhora é para todos. A consagração a Nossa Senhora, ela não é elitista. Ela não é apenas para os doutores inteligentes, para as almas santas que usam véu, para aquelas almas santas que usam saia, ou que têm que usar correntes. Não. A consagração a Nossa Senhora é para todos os filhos de Deus. Agora, a modéstia deve ser vivida por todos os filhos de Deus. Devemos viver com confiança, viver um caminho de amor, de filial, de pequenez. Com Teresinha fica mais fácil, eu posso transformar coisas do meu trabalho numa pequena via. Sim, São Luís de Montfort já ensinava isso, São Luís de Montfort ensinou, mas eu não consegui entender apenas com a teologia de Montfort. Mas eu entendi que eu posso fazer o meu trabalho médico complexo, segundo as diretrizes de cardiologia, fazer um atendimento, como se diz, top, mas no abandono, no amor, no zelo, no carinho, me fazendo pequeno. Eu posso fazer a minha pequena via no meu consultório.
Eu posso fazer minha pequena via na minha casa. Viver a pequena via de Terezinha não é apenas comendo fruta verde, lavando louça, não encostando no encosto da cadeira. Não, a pequena via é na dimensão de cada um. Cada um vai viver a pequena via naquilo que foi chamado no seu estado de vida, na sua forma de ser. Uma vida amorosa, simples. Seja amoroso, seja simples. Tem pessoas que têm dificuldade em viver a escravidão. Se faça escravo por amor, como uma criança, nessa pequenez. E como entender isso? Se eu sou consagrado a Nossa Senhora e não sinto nada, não senti nada diferente, aí é o chamado. Ofereça as pequenas humilhações, ofereça as pequenas coisas. Vocês já são consagrados. Essa pregação de hoje é uma pregação para consagrados a Nossa Senhora. Não se arranhem por coisas tão pequenas. Se abandone na providência daquilo que Deus vai dar para cada um. O que agrada a Deus é minha pobreza, que eu ame minha pequenez. Não espere reconhecimento espiritual de ninguém. Façam o que tem de ser feito, preguem o que tem que ser pregado, viva a sua vida na pequena via, viva a sua escravidão de amor e não espere reconhecimento de ninguém, nem das suas músicas, nem das pregações, nem do seu trabalho, nem do chão que você lavou, nem dos meninos que você cria. Isso é viver pequena via, sem sentir nada. E a teologia carmelitana fala muito nisso. Noite escura, deserto espiritual. Como é que vocês querem viver santidade sem viver a via purgativa? Só quer viver de unitiva? Mas para ter a unitiva tem que ter a purgativa e tem que ter a iluminativa. Então, por finalizar, é isso que nós precisamos confiar em tudo. Fazer na dependência a Santíssima Virgem Maria. O Santo Papa João Paulo II, grande teólogo, Ratzinger também, um grande assistente dele. Mas João Paulo II, ele tinha como 2 santos de cabeceira. Ele tinha o Tratado da Verdadeira Devoção e a Misericórdia de Terezinha, como 2 santos especiais para João Paulo II. Precisamos então ser pequenos. O que eu quis falar para vocês foi uma via de pequenez, e que alguns conseguem se fazer pequenos com 10 anos, pequenos com 5 anos, pequenos com 1 ano. Hein, Heber? Heber teve a moção de se fazer pequeno no ventre de Maria. Se fazendo pequeno no ventre de Maria, para ser cuidado, ser zelado. E eu, um homem de quase 60, preciso me fazer pequeno. Então, fiquemos de pé. E queria que vocês, pequenos como Terezinha, apresentassem-se a Nossa Senhora da menor maneira que você puder ser, da menor maneira que você puder ficar. Se você ficar um bebê, se você ficar uma criança, se você ficar um rapazinho, ou se você for um grande homem ou uma grande mulher, grande, gordo, careca, sem ser entendido. Mas a criança não se preocupa com seu exterior. A criança, ela se ama e ama como ela mesma é. E ama o papai e a mamãe como eles são. Todo papai para a criança é lindo. Toda mamãe para a criança é linda. E todo bebê para a mamãe é lindo e fofo. Então que Santa Terezinha me permita me abandonar. Porque diante do conhecimento da ciência fica mais difícil minha conversão. Mas que eu desaprenda muitas coisas que eu aprendi. Que eu retroceda em muitos posicionamentos que eu tomei. E que eu volte ao ventre de Maria.